Sem sombra de dúvidas, o dia mais frustrante enquanto profissional médico. Hoje eu vi cenas que nem nos piores filmes de terror, de guerra, qualquer coisa do gênero, a gente vê. O oxigênio já tinha faltado ontem. Aí ele conseguiu ainda sobreviver um pouco porque, infelizmente, um outro paciente tinha falecido. Aí pegaram esse cilindro e colocaram nele. Aí acabou, né? E mediante a isso não... Meu Deus. Meu pai, infelizmente, meu pai, ele tá aguardando a volta de Cristo. Esses relatos da tragédia de Manaus, onde pacientes de Covid morreram este mês por falta de oxigênio, rodaram o Brasil e o mundo. Segundo documentos obtidos pelo Ministério Público de Contas do Amazonas, entre os dias 14 e 15 de janeiro, pelo menos 31 pessoas perderam a vida em unidades de saúde sem oxigênio. Mas as primeiras investigações sobre o colapso no sistema indicam que não faltaram avisos, tanto de servidores do SUS quanto da fabricante do insumo. Alertas que, na avaliação da sanitarista Ana Maria Malik, coordenadora da FGV Saúde, poderiam ter salvado vidas. Mais vidas poderiam ter sido salvas, sim. Não sei quantas. Quer dizer, está se falando deste caos em Manaus há mais de uma semana, ou há mais de 2 semanas. Então, quem tinha esta informação poderia ter agido antes do caos se instaurar. A dramática cronologia dos acontecimentos motivou a abertura de investigações no Amazonas. Um partido, o Cidadania, também pediu a instauração de um inquérito na Procuradoria-Geral da República. A legenda quer a apuração de possível omissão do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e de seus auxiliares, uma vez que a pasta soube dias antes do risco de Manaus ficar sem oxigênio. No último sábado, o procurador-geral Augusto Aras, que se tornou um importante aliado do presidente Jair Bolsonaro, se manifestou sobre o caso e pediu a abertura de inquérito no Supremo Tribunal Federal para apurar a conduta de Pazuello. O procurador-geral defende o aprofundamento nas investigações sobre os gravíssimos fatos imputados ao ministro, considerando que a possível intempestividade nas ações do representado, o ministro Eduardo Pazuello, o qual tinha dever legal e possibilidade de agir para mitigar os resultados, pode caracterizar omissão passível de responsabilização civil, administrativa e ou criminal. E já na segunda-feira, o ministro Ricardo Lewandowski determinou a abertura do inquérito para apurar a conduta do ministro da Saúde. Afinal, quais são os indícios contra Pazuello e quais fatos são apurados pelo Ministério Público? Essa investigação pode atingir também o presidente? Bolsonaro pretende manter o ministro no cargo mesmo com o inquérito em andamento? Como os militares e os principais auxiliares do Planalto observam a pressão sobre o ministro? Esses são os temas do Ao Ponto desta terça-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio a gente conversa com os repórteres Carolina Bristo e Leandro Prazeres, que falam sobre o avanço das investigações a respeito do colapso do sistema de saúde de Manaus. A repórter Jussara Soares conta os bastidores das discussões no Palácio do Planalto sobre a situação do general Pazuello. Fique com a gente. Carolina Brígido e Leandro Prazeres, começando por você, Carol. Esse inquérito que já tramita no âmbito da Procuradoria-Geral da República, o que ele apura efetivamente? Esse pedido de inquérito foi feito pela Procuradoria-Geral da República ao Supremo Tribunal Federal, chegou lá no sábado, e quando foi na segunda-feira, o ministro Ricardo Lewandowski instaurou a investigação, e o que é apurado lá é se o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, foi omisso em relação à crise na saúde pública de Manaus, que registrou a falta de oxigênio medicinal em hospitais há 2 semanas, né? Agora, Leandro, para além dessa investigação na PGR, que outras investigações correm em paralelo, principalmente lá no estado do Amazonas? Então, em relação a isso, na primeira instância, existem pelo menos 2 inquéritos que foram abertos para analisar especificamente
a conduta do Ministério da Saúde em relação à questão da Covid. O mais antigo é de junho do ano passado e investiga a execução orçamentária do governo em relação às verbas destinadas ao combate à Covid. O mais recente foi instaurado algo em torno de uma semana, 2 semanas atrás, pelo Ministério Público Federal lá no Amazonas, e apura a responsabilidade tanto do governo federal, no caso o Ministério da Saúde, quanto do governo do estado do Amazonas, em relação à falta de oxigênio e às mortes por asfixia lá no estado do Amazonas. Esse inquérito também apura a suposta pressão feita pelo governo federal para a utilização de medicamentos sem comprovação científica, como a cloroquina. O quanto que isso, Leandro, também tem a ver com aquela missão que foi feita por alguns médicos que defendem o tratamento precoce, muito embora a gente saiba que não há ainda nenhum tipo de verificação científica de sua eficácia. Isso também está sendo investigado. Enquanto faltava oxigênio, o governo levava o tratamento precoce que a ciência não indica? Exatamente. Esse é um dos pontos mais importantes desse inquérito, que é apurar até que ponto houve pressão, se é que houve pressão do Ministério da Saúde para que as autoridades locais, tanto o governo do estado quanto a prefeitura, adotassem o que o governo chama de tratamento precoce para a Covid. No dia 14 de janeiro, portanto, 8 dias depois de Eduardo Pazuello saber do iminente colapso no sistema de saúde de Manaus, o Ministério fez a entrega de 120 mil unidades de hidroxicloroquina como medicamento para tratar a Covid-19. Quase a mesma quantidade de testes do tipo PCR que havia sido entregue ao estado do Amazonas. Não há comprovação científica de que possa existir qualquer tipo de tratamento precoce para combater os sintomas da Covid. E um dos pontos importantes desse inquérito é apurar se o Ministério da Saúde, a equipe do Ministério da Saúde, quando foi a Manaus, alguns dias antes do colapso do sistema de saúde do lado do estado, se essa equipe pressionou de alguma forma o governo local. Carol, essa investigação na PGR que apura responsabilidades pode incluir também o presidente Jair Bolsonaro ou não? Não. Na verdade, o pedido de abertura de inquérito foi especificamente contra o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. E seria por crime de omissão. O presidente da República poderia ser investigado no Supremo também, que é o foro criminal para investigar o presidente da República, mas o PGR achou por bem não incluir o presidente Bolsonaro nesse inquérito. Acho que é interessante a gente se lembrar que umas semanas atrás o PGR andou dizendo que se tivesse algum indício de crime de alta cúpula da República, dos poderes da República, esse crime teria que ser investigado no Congresso. Aras afirmou que segmentos políticos clamam por medidas criminais contra autoridades federais, estaduais e municipais e que já vem adotando todas as providências cabíveis desde o início da pandemia. E acrescentou que eventuais ilícitos que importem em responsabilidade de agentes políticos da cúpula dos poderes da República são da competência do Legislativo. Eu acho que dentro dessa frase tem embutido um conceito que é o seguinte: o Congresso só apura crime de responsabilidade, né? Os crimes comuns, eles são investigados no Supremo Tribunal Federal. Então, de certo, assim, ele pode ter pensado que existia algum tipo de crime de responsabilidade por parte do presidente, e aí isso já não seria a alçada dele, seria já no Legislativo. O que chamou mais a atenção do Procurador-Geral em relação ao procedimento, à postura adotada pelo ministro? Como o Leandro falou, essa questão do tratamento precoce também está inserida nessa investigação que vai passar a tramitar no Supremo Tribunal Federal. E também o fato de que o Ministério da Saúde teve conhecimento da falta, de que faltaria oxigênio em Manaus, no estado de Manaus, no dia 8, por meio da empresa White Martins,
que é fornecedora do produto, e ainda assim a pasta iniciou a entrega de oxigênio apenas no dia 12 de janeiro, segundo informações prestadas pelo próprio Ministério. Ou seja, teria havido, segundo esses partidos, omissão na entrega. Os partidos relataram isso, e o Procurador-Geral da República, ele tem duas opções. Ele simplesmente arquiva o feito e não manda para o Supremo porque acha que não tem elemento suficiente, mas no caso ele achou que tinha elemento suficiente para abrir um inquérito porque ele enviou para o Supremo. Ele poderia não ter feito isso. Outra coisa que pesou foi justamente porque o Ministério da Saúde afirmou que desde o dia 6 constava recomendação aos gestores para fazer a transferência de doentes de Manaus para hospitais universitários, hospitais federais do Rio de Janeiro. Foram disponibilizados leitos só que essa transferência começou a ocorrer apenas no dia 15. Aí no dia 16 só tinham 32 pacientes removidos, ou seja, eram menos de 10% da capacidade disponibilizada nos hospitais federais. Isso tudo pesou também na hora que o Procurador-Geral decidiu enviar para o Supremo, em vez de simplesmente arquivar isso na Procuradoria. A reportagem da Folha de São Paulo revelou que a Força Nacional, convocada pelo ministro da Saúde para atuar em Manaus, detectou, dia após dia, a evolução da crise de escassez de oxigênio na cidade e registrou em relatórios oficiais o que constatava nos hospitais. Ô Leandro, você esteve em Manaus, né? Passou vários dias lá acompanhando esse drama da população. Qual é a percepção por lá de que havia como saber que essa tragédia aconteceria, né? Como a Carol disse, o Ministério já tinha notícia sobre isso a partir do dia 8, uma semana antes, efetivamente, do colapso. Mas mesmo antes disso, a população já sentia os efeitos, né, do aumento do número de casos, e houve autoridades que fizeram esse alerta antes, né, Leandro? Exatamente. Bom, em relação a como a sociedade lá está sentindo o impacto desse segundo pico da Covid, é preciso fazer uma diferença. A população, em geral, se sentiu muito surpresa com o que ocorreu. É como se eles não pudessem acreditar que Manaus seria atingida 2 vezes pelo mesmo raio. Infelizmente, foi o que aconteceu, mas quando você conversa com as pessoas na fila dos hospitais, a sensação é de incredulidade. Eles não estão acreditando que aquilo aconteceu e não estão também acreditando, pelo menos algumas delas, não acreditam que puderam deixar aquilo acontecer, né? Sobretudo em relação à falta de oxigênio, né? Uma das perguntas que as pessoas mais faziam quando a gente conversava, entrevistava nos hospitais é como puderam deixar faltar oxigênio, que é o básico para esse tipo de tratamento. Já em relação às autoridades, sobretudo as autoridades na área de saúde, elas tinham sim informações, elas sabiam que o Estado, e principalmente Manaus, estava caminhando para uma aceleração acentuada no número de casos de Covid. Mais recentemente, algumas das autoridades, sobretudo o governador do Estado, Wilson Lima, ele tem tentado culpar a nova variante de Covid, ainda que não haja nenhum estudo científico robusto nesse sentido, mas ele diz que o que está acontecendo agora é, de certa forma, resultado dessa nova variante, né? Mas sim, tanto o governo do Estado quanto o governo federal tinham elementos, e a própria resposta do Ministério da Saúde ao STF indicam que sim, já havia elementos. A própria White Martins estava informando que a demanda por oxigênio estava muito alta, e é isso que, nas conversas mais reservadas com alguns procuradores, eles revelam muita indignação em relação a isso. Olha, eles dizem, informação havia, precisamos apurar por que não foi feito nada que conseguisse dar conta do que estava por vir. Ainda não há nenhuma explicação, pelo menos dentro do entendimento dos procuradores com quem eu conversei, sobre o porquê dessa demora, para que as autoridades tomassem medidas mais robustas para combater algo que elas sabiam que desde o dia 8 que estava prestes a acontecer.
Carol, para a gente encerrar, quando o Procurador-Geral Augusto Aras divulgou aquela nota dizendo que se houvesse responsabilidade eventual do presidente, isso seria um assunto do Congresso, do Legislativo, ele acabou avançando o sinal, falou em estado de defesa e tudo mais. Augusto Aras afirma que o estado de calamidade pública é a antessala do estado de defesa e lembra que mesmo com o agravamento da pandemia, é tempo de temperança e prudência em prol da estabilidade institucional. Como a cúpula do Judiciário recebeu esse posicionamento do PGR no contexto dessas investigações sobre possíveis omissões no combate à pandemia? Olha, no Judiciário, mais especificamente no Supremo Tribunal Federal, isso pegou muito mal, porque é como se fosse um recado, uma ameaça, ou como se fosse uma ameaça ao Estado Democrático de Direito. O Estado de Defesa ainda não está instaurado no país e foi mesmo visto com maus olhos pelos ministros do Supremo essa fala específica. Carolina Brígido e Leandro Prazeres, muito obrigada pela participação aqui no Ao Ponto. Até a próxima. Valeu, Leandro. Valeu, Carol. Muito obrigado. Uma ótima semana. Obrigada. Até a próxima. Obrigado. Até a próxima. Jussara Soares, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, foi para Manaus sem passagem de volta. A gente pode dizer que tem clima de fritura do Pazuello no Planalto ou ainda não? Olha, tem o clima de fritura, mas tem gente também trabalhando para baixar essa temperatura, diminuir esse fogo aí para ver se ele fica mais um tempo no cargo. E é importante, né, para o presidente Bolsonaro que o ministro Eduardo Pazuello se mantenha no cargo, porque é uma pessoa que está ali servindo como escudo para ele, né? Quando vem a crítica, tem uma pessoa para apoiar e essa pessoa é o ministro Eduardo Pazuello. Como nós vamos combater isso? Com a vacina. É por isso que nós estamos tão ávidos por receber as vacinas e distribuir e imunizar a população brasileira. Conversando aqui com os auxiliares do presidente Jair Bolsonaro, interlocutores dele no Congresso também, né, para checar, olha, e aí, qual é o futuro do Pazuello? Todos me garantem que, apesar dessa pressão externa e até interna, né, como hoje a colunista Bela Megali publicou, existe o secretário especial de comunicação, o Fábio Van Garten, é uma dessas pessoas que em conversas reservadas tem reiterado ali as críticas ao ministro Pazuello, né? Ele seria um dos defensores de ter Pazuello fora do ministério. Mas, apesar disso, esses auxiliares mais próximos do presidente Bolsonaro reforçam que Pazuello segue no cargo. A ida dele para Manaus, sem data de volta, ele acabou indo no sábado, mas na quarta-feira à noite já havia essa programação dele ir para Manaus e ficar lá sem tempo determinado. Ele só não foi na quinta-feira, que era o dia previsto, porque coincidiu com a chegada das vacinas da Índia, e era um momento importante para o ministro Pazuello, que está tentando ali se manter no cargo, tentando responder essas críticas. Era um momento importante para ele estar ali, aparecer nas fotos, nos vídeos, nas reportagens. Então isso foi adiado para sábado, para ele ir para Manaus. E a orientação, né, na verdade, fique em Manaus até a gente ter a situação contornada, ou pelo menos sob controle. Isso é uma resposta do governo federal imediatamente a tudo que aconteceu em Manaus há uma semana, há um pouco mais de uma semana. Então, há sim no governo um clima de um esforço para tentar ajudar o ministro Pazuello a permanecer no cargo. Não se sabe por quanto tempo. A grande questão é se esse suporte que está sendo dado ao ministro Pazuello é para ele permanecer por muito tempo ou é apenas uma sobrevida. Porque tem coisas importantes que vão acontecer, né? Por aqui vem eleição no Congresso, então isso pode mudar ali o jogo político e aí o Ministério da Saúde poder parar na mão de um aliado.
Então, muita coisa ainda a ser decidida. Acho que tem uma outra coisa que é importante ressaltar, é que neste momento, entregar a cabeça do ministro Eduardo Pazuello não está nos planos do presidente Jair Bolsonaro, porque no entendimento dele é o mesmo que ele admitir que fracassou na política, na condução do enfrentamento à pandemia. E isso ele não quer fazer, porque ele continua insistindo que tomou a atitude mais correta. E, obviamente, eu rendo minhas homenagens aqui ao nosso ministro Eduardo Pazuello, que capitaneou essa liderança. E vale lembrar também que o ministro Pazuello, ele foi indicado ao cargo, ele não é médico, né? Ele é um general, mas ele foi indicado ao cargo e permaneceu no cargo, lembrando que ele era o número 2 do Ministério da Saúde, na época do ministro Nelson Teich, e quando o ministro Teich pediu demissão, Pazuello ficou no início como interino, mas depois foi efetivado. E o principal argumento era justamente que o ministro Pazuello era um especialista em logística. Toda a carreira dele no Exército tinha essa habilidade, né? Ele trabalhou nisso muitos anos, então ele seria a pessoa certa, apesar de não ser médico. Então, esse é o panorama sobre o futuro do ministro Pazuello aqui em Brasília. Agora, Jussara, internamente no Palácio, entre os assessores do ministro Pazuello, como é que eles vão rebater esse argumento de uma possível omissão no atendimento dos pacientes em Manaus? A questão da omissão, nos bastidores, os auxiliares do ministro Pazuello e do próprio presidente costumam reservadamente dizer, olha, o ministro agiu tão logo foi acionado pelo governo do estado. Então, eles têm dito o seguinte, que assim que o ministro Pazuello soube, ele começou a tomar as atitudes. Então, começa ali a ter uma divisão ali de culpa, passando para o governo do estado a falta de uma informação anterior ao Ministério da Saúde. Vale lembrar também que, apesar do Supremo Tribunal Federal não ter indicado que o governo federal não poderia atuar diretamente na questão da pandemia, eles usam esse argumento de forma distorcida, né, essa decisão do Supremo Federal, para tentar também tirar ali alguma responsabilidade, diminuir a responsabilidade. Então, tem outras coisas também que o Ministério da Saúde está fazendo, de apagar ali os vestígios sobre o tratamento precoce, né, o uso de alguns medicamentos. O próprio ministro disse que nunca tinha indicado, contrariando, né, o que ele já tinha dito e declarado algumas vezes e todas as ações do Ministério da Saúde. Então, o Ministério ele tem feito esse esforço. A partir do caos em Manaus, houve uma força-tarefa no Ministério da Saúde para poder identificar aquela região ali e começou a ligar para os governadores, para os secretários estaduais de saúde para saber qual é a realidade da situação. Isso foram o pessoal da equipe do ministro Pazuello que me contou isso, que isso de fato tem sido feito para evitar que a situação de Manaus se repita, não apenas pela questão da saúde, que muitas vidas em risco, mas também pela questão política, e isso é uma coisa que é muito importante, né? Eu cubro política e a gente vê, o presidente ficou extremamente irritado, foi uma semana muito, a partir do caos que houve, o colapso da saúde pública em Manaus, com falta de respiradores, aquelas imagens chocantes, até mesmo para integrantes do governo, né, que eles realmente falam assim, gente, isso não poderia ter acontecido. Não tem mais oxigênio, tudo vazio aqui, ó. Tem um monte de paciente aqui, não tem mais oxigênio. A pressão aumentou muito, a gente vê ali a queda de popularidade do presidente Jair Bolsonaro. Nessa segunda-feira, o vice-presidente Hamilton Mourão atribuiu a queda de popularidade do presidente Jair Bolsonaro a um momento de bastante ruído. Ele falou isso citando a vacina e a questão de Manaus. Uma vez que existe muito disse-me-disse a respeito disso, acho que a melhor linha de ação é que se chegue à conclusão do que aconteceu. Eu, pelo que eu tenho acompanhado o trabalho do ministro Pazuello, sei que ele tem feito um trabalho meticuloso e de forma honesta e competente. Então, se investigue e se chegue à conclusão do que aconteceu na realidade. Isso também é uma sinalização que ele tem tido apoio. E é importante lembrar que o vice-presidente é um general, assim como o ministro Eduardo Pazuello.
Jussara, tem um apetite político dos partidos do Centrão sobre o Ministério da Saúde? Porque a gente sabe que o governo está abrindo espaço para os apadrinhados do Centrão, muito em função das eleições na Câmara e do Senado, e o Ministério da Saúde é um ministério importante, né? É ocupado agora por um general da Ativa. Tem essa pressão também política? Olha, Carol, tem sim. O Ministério da Saúde é sempre visado. Nos últimos tempos, o atual líder do governo, o Ricardo Barros, que é do Progressistas, ele é um nome sempre citado. É importante lembrar que ele é um ex-ministro da Saúde, eventualmente, ali nesses momentos de crise, ele tem sido consultado pelo governo para dar uma consultoria ali, uma orientação, e ele tem feito isso com alguma frequência. Ele é um nome sempre lembrado para esse cargo. Então, toda vez que se fala em uma possível substituição ali no Ministério, o nome do Ricardo Barros, que hoje é o líder do governo na Câmara, é citado. Apesar disso, o presidente Jair Bolsonaro, alguns aliados que vão lá, diz que vai evitar fazer essa distribuição ali nas pastas. A gente e ceder cargos ali em órgãos, em cargos de segundo escalão. Então, agora a gente não sabe até quando o presidente vai seguir mantendo isso. Afinal de contas, ele está sob pressão, a queda de popularidade, vem uma tentativa de reeleição pela frente, e com isso a tendência é ele ceder mais aos pedidos, mais ao apetite ali dos partidos. Jussara, nesse momento o general Eduardo Pazuello acaba sendo a principal vitrine do Exército Brasileiro, talvez das Forças Armadas, já que ele está à frente da política de combate à pandemia. Como é que os militares com os quais você conversa observam não só o desempenho dele, como essa pressão que hoje é exercida sobre o ministro? Olha, Maltic, eles não estão nada felizes, né? A verdade é essa. Por mais que evitem fazer críticas, isso é muito da instituição, né, das Forças Armadas, de se protegerem. Apesar disso, reservadamente, eles não estão nada satisfeitos. É importante lembrar que quando ainda o ministro Eduardo Pazuello estava interino no cargo, havia uma pressão para que ele fosse para a reserva. Hoje ele é um general da Ativa. E a preocupação deles naquele momento, há alguns meses, era justamente essa, que no avançar da pandemia, com a gravidade da crise sanitária, que ainda ninguém sabia como ia ser e como ia ser a condição do governo, o grande temor entre os militares era que que todo o possível mau desempenho pudesse cair no colo do Exército. E, de fato, é isso que tem acontecido e realmente não estão muito satisfeitos. Eu conversei até para uma matéria da revista Época, que saiu no final de semana, conversei com alguns militares e um deles fez uma observação bastante curiosa ali, bastante importante, lembrando que o ministro Pazuello, segundo esse militar, um general, ele perdeu o controle da pasta naquele momento, quando ele estava negociando a compra das doses da Coronavac, e foi desautorizado pelo presidente Jair Bolsonaro. Senhores, é simples assim, um manda e o outro obedece. Aquilo ficou muito mal, a cúpula alguns generais acharam aquele momento muito ruim para ele e identificam naquela situação como o momento que ele perdeu o controle, que ele está ali como um cumpridor de ordens, ou seja, o que ele está fazendo não é o trabalho dele, mas o trabalho do presidente Jair Bolsonaro, o que o presidente Jair Bolsonaro determina. E é importante lembrar também que em conversas reservadas, o ministro Pazuello tem demonstrado muito cansaço. Ele diz que não vai pedir para sair, que ele não tem a intenção, mas tem demonstrado esse cansaço e até certa irritabilidade, né, com a situação em que ele acabou se colocando. Quando ele ficou no cargo, algumas pessoas próximas a ele diziam que ele acabou seduzido ali pelo cargo, porque, né, ser um ministro de Estado tem ali um status, né, muito importante na biografia dele, né? Muitos disseram com quem conversei, que isso pesou bastante para ele nessa decisão. Mas agora já não está tão feliz ali, mas vai seguir até quando o presidente Jair Bolsonaro determinar. Jussara Soares,
É um prazer mais uma vez tê-la aqui com a gente no Ao Ponto. Uma ótima semana e um bom trabalho. Valeu, Jussara. Até a próxima. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.